E você já entendeu, já lembrou que morfologia estuda o quê? A estrutura da palavra, a forma dela, né? Ó, morfo, formato, estrutura, logia, estudo. Então a morfologia, as palavras, vai te mostrar aqui em alguns contextos, por exemplo, esse pronome aqui, ó, ou artigo, ou seja, a letra A, ela pode ser, dentro da morfologia, várias classes de palavras. E na prova, tem uma questão que eu vou pedir que vocês me indiquem quais vão ser utilizadas. Então, por exemplo, o A, que a gente já estudou, ele pode ser o quê? Um artigo. Quando ele for artigo, ele vai estar ligado ao quê? A um substantivo. A gente já estudou, você já lembrou também, que o artigo só serve para relacionar substantivo. Mas o A, além de artigo, ele pode ser uma outra coisa. Ele pode ser o quê? Pode ser pronome oblíquo. Mas eu vou colocar numa sequência que o A também pode ser preposição. Quando ele for preposição, prestem atenção nisso aqui, ó. A preposição é atribuída por uma palavra. Geralmente a preposição é ligada ao verbo. Tá? Agora nós vamos às duas que realmente podem se confundir. Essas duas vocês não vão confundir, dificilmente se confundem. Porque substantivo todo mundo sabe o que é e verbo todo mundo sabe localizar verbo. Inclusive são duas classes que a gente já estudou. Agora, realmente essas duas aqui, elas têm uma estrutura muito parecida. Então é muito comum que se confunda o A, quando ele é pronome, lembrando, né? Pessoal oblíquo. Ou quando ele é igualmente pronome, e ele pode ser um pronome demonstrativo. Para mostrar para vocês, já trabalhar uma das questões que vai estar na prova, vou colocar esse exemplo aqui, ó. Reparem, se eu coloco uma estrutura em que nós vamos verificar quais são as funções do A. Então tá aqui. Então lá na prova de vocês, eu vou fazer o seguinte. Numa questão eu vou fazer isso. E vou pedir que você aponte qual das alternativas abaixo apresenta a classificação morfológica do A. Vamos lá? E aí? Primeira, ela é o quê? Por que eu posso comprovar isso? Tá? Substantivo. Ó. Então, lembrando, aqui vai ser o artigo. Prova disso que ela se relaciona com um substantivo, como eu disse para vocês. Certo? Vamos para o outro A. A menina que faltou é exatamente a que venceu o concurso. Esse outro A, ele funciona como o quê? Preposição? Para ela ser preposição, ela teria que estar completando o sentido de uma forma verbal. Tipo, ir à praia. Ó. O verbo de ligação, ele não traz preposição. Então, já elimina isso aqui, ó. Artigo não é, porque não tem substantivo. Preposição não vai ser porque não completa sentido de nada. E aí ele pode ser pronome oblíquo ou demonstrativo. Aí eu vou pensar, oblíquo? Errou também. Demonstrativo. Mas sabe, isso, é isso que eu vou falar pra você. Ó. Toda vez que chegar essa dúvida, e ela é comum, não se culpem por errar isso aí. É comum mesmo, tá? Eles são muito parecidos. O que eu vou fazer? Toda vez que ele for possível de ser trocado por
aquele ou aquela, no caso aquela que está se referindo à menina, certo? Ó, significa que ele vai ser pronome demonstrativo. Ó, então, lá na prova, o que você vai fazer? Se você está na dúvida entre a opção oblíquo ou demonstrativo, para você desfazer a sua dúvida, você vai trocar por outro demonstrativo, porque o aquela também é demonstrativo, certo? Então você vai lá, vai pegar o azinho, vai trocar por aquela, certo? Tudo bem? E se fosse masculino aqui, ó, o menino que faltou é exatamente o que venceu. E como é que eu faço para não confundir o "o" com artigo? No caso, você vai confundir com o pronome oblíquo demonstrativo ou artigo também. O artigo "o" vai estar sempre ligado ao quê? Substantivo. Isso, gente, tem que lembrar. O substantivo. Show de bola. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Só que ao invés de trocar por aquela, você vai trocar por aquele, se for masculino. Posso entender que vocês gravaram isso aqui? Pode dar mais um exemplo? Ó, tudo "o", né? Podemos fazer com o masculino aqui, ó. O menino, troca só para o masculino, ó. O menino que faltou é exatamente o que venceu o concurso. E aí eu posso fazer o que para desfazer essa dúvida? Ah, é artigo, é pronome oblíquo, que pode ser também, ou demonstrativo. Eu troco por aquele, ó. O menino que faltou é exatamente aquele que venceu o concurso. Funciona perfeitamente. Então, tanto com A quanto com o, você troca por aquele ou aquela. Sim. Quando ele vai ser pronome oblíquo, para ser pronome oblíquo, tem que lembrar o que o pronome oblíquo faz. Ele é o quê? Todo pronome oblíquo, ele vai ser o quê? Complemento. Certo? Então, para que tenha pronome oblíquo, eu preciso observar o verbo. Ele funciona mais ou menos dessa maneira aqui. Vou pegar um exemplo. Deixa eu só falar assim, para não confundir as duas estruturas. João pediu que Rubens fizesse o trabalho. Agora vem. Ele o fez com muito capricho. Então, olha só. Eu poderia estar colocando aqui para você o João pediu que Rubens fizesse o trabalho. Ele o fez com muito capricho. Ah, preciso marcar o outro. E aí, se eu fosse dizer a função desses pronomes, e aí vamos justificar, que é mais importante. Não adianta só você gravar, vamos justificar. Vamos lá, o primeiro é o quê? Justifica pra mim. Isso, perfeito. Estou perguntando assim para incentivar o teu raciocínio. É isso mesmo, eu justifiquei porque trabalho é substantivo. Determinou o trabalho. É o trabalho e o artigo faz o quê? Ele especifica. Tá? É diferente, ó. Agora e o outro? Por quê? Porque de duas maneiras você pode me provar que é um pronome oblíquo. Uma delas é quem faz alguma coisa. Ou alguém. Ou faz alguém, né? No caso dele. O fazer, então, refere-se ao quê? Ao trabalho, certo? Só que o trabalho já está no complemento do outro. Logo, quem faz algo, isso aqui é um objeto
direto, que isso aqui é verbo transitivo direto. Ele é o complemento do verbo, ó. Porque lembre, pronomes oblíquos são complementos verbais. Por isso que os retos não podem ficar depois do verbo, né? Por exemplo, ele fez ele. Ele o fez. Tá? Eu vou falar para ela. Dependendo da estrutura, ele recebe com preposição. Sem preposição, jamais. Ele sempre tem que estar na função de oblíquo. É por isso que eu não posso falar o seguinte: para mim fazer. Ó, me dá um lápis para mim escrever. Por que eu não posso usar o mim escrever? Porque o mim, ele é complemento, ó. Ele é pronome oblíquo. Como é que ele vai conjugar? Só pode conjugar verbo pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Somente os retos funcionam como sujeito. Os oblíquos, todos, funcionam como complementos. Ou você poderia também desfazer essa dúvida do outro jeito. Troca por aquele. Lembra? O O, você não vai confundir ele com esses dois aqui, ó. Você não vai confundir. O que você pode confundir é esses dois aqui, ó. E toda vez que ele for demonstrativo, você pode trocar por aquele. E vai funcionar como a gente fez aqui, ó. Aquele que venceu o concurso. Ele fez, ótimo. Ele, aquele fez. Ó, não funciona. Então, você pode por dois métodos. Verificar a transitividade verbal, se ele é de fato um complemento, ou o jeito mais fácil, troca por aquele. Entendeu? De boa isso aí? Beleza, essa é uma das questões que vocês vão ter na prova, tá? Diferenciar quando parece difícil, mas se você lembrar disso aqui, gente, é fácil. Não, vou ter 3 dessa aqui. Tá? Lembre disso aí. Oi? São 12. Tem discursiva? Ô Luquinha, tem discursiva? Não. Não? Não tem? Não tem? Não. Nossa, que texto grande. Questão na prova de vocês aí. Então tem uma questão lá com o uso do mim. O do mim não pode conjugar verbo, como a Maia bem nos lembrou agora. E aí nós vamos ter uma outra questão que você vai ter que entender o seguinte, ó. Contração de preposição. A gente falou isso aí na última aula também, semana passada. Ó. Se eu tenho a preposição em mais o pronome ela, como é que fica a contração disso aqui? Nela. Certo? Então, o pronome que vai estar marcado lá, por exemplo, você tem que lembrar disso, que é a junção desses dois nela. Então, se ele marcar lá e te falar, ó, tal pronome, aí você vai falar assim, pô, mas que pronome é esse que eu não aprendi? Lembra? Ele é fruto de uma contração preposicional, certo? O em mais ela, nela. Isso é uma contração. Tu vai mostrar nela e a gente tem que saber que é assim. Então, vai estar o nela. Aí eu vou te falar o seguinte, tá, esse pronome lá, ele tem que valor? Ele é a origem do quê? Aí pode estar as opções para você. Reto e preposição, ó, a origem dele. Tá vendo? Ele é um pronome que tem origem no pronome reto, eu, tu, ele, nós, né? Nós, eles, elas, e a junção do pronome. Então, identificar sempre as contrações. As contrações, às vezes, separam as ideias dos próprios pronomes. Então, tá lá, esse aqui eu já falei para vocês. É de... Deixa eu ver uma coisa de papel que tá estudando. Não. Conversou uma questão, né, cara? Aqui é prova. Ô, professor, dessa vez eu queria poder parar um tempo, né? Mano, professor, você tem noção de, tipo, se o tempo parasse, ficasse 10 mil anos parado e depois voltasse, pra gente não receber nada, que a gente não ia nem receber? Pois é, meu. Que viagem isso aí. Ó, outra questão da prova de vocês. Presta atenção aqui. Ó. Isso é muita brisa. Não faz.
diferença dessas duas palavras? Pela morfologia. Um é um advérbio e o outro é um adjetivo. Isso, na morfologia o sentido é esse, tá certo? Mas na morfologia eu tenho que pensar na classe gramatical. Então isso aqui é um adjetivo. E o outro? Advérbio. De modo. Quando eu coloco assim, ó. Bastantes e bastante. Qual que é a diferença? Um advérbio e outro é adjetivo. Esse é adjetivo e esse é advérbio. A questão 6 de vocês na prova, ela vai mostrar algumas palavras. E ela vai dizer o seguinte: aponte a classificação correta das palavras. Então eu vou lá, se eu afirmo que isso aqui é um advérbio, tá errado? O advérbio, para ser considerado, tem que ter o mente. Se eu afirmo que isso aqui é um advérbio, tá errado? O advérbio não faz concordância, ó, sempre fica no singular. Então lembre-se disso, tem uma questão sobre a diferenciação de adjetivo e advérbio, já que um cria o outro. Advérbio sempre tem um mente. Não sempre. Quando ele vem do adjetivo, Ah, tá. certo? Rápido, rapidamente. Entendeu? Então se ele vem de um adjetivo, é o radical acrescido de um sufixo que cria uma palavra nova. Não, sempre vai vir do adjetivo. A maioria deles. Bom, então essa foi a questão 6. Mas eu não entendi. Você pode dar o exemplo da palavra da prova para eu entender? Não. Ó, uma outra questão da prova é o seguinte: eu vou marcar esse pronome aqui, que é o relativo, e a gente vai revisar ele já aqui, mas eu quero te mostrar o seguinte, ó. O que? Ele está se referindo a que palavra no texto? Por exemplo, ó, esse primeiro aqui, vamos supor que tenha pela ordem respectiva, esse é 1, esse é 2. O que 1 refere-se a que palavra no texto? Menino. O que 2 refere-se a que palavra? Menina. Só que menina não está na outra oração? É venceu, não é? Aí, ó, lembre-se, aí ele vai para a palavra que está retomando aquela outra. E o A. A que? E o A se refere a menino. Oi? O A se refere a menino. Porque aquela vai mais longe. Então o que se refere à preposição? Então lembre-se, não é preposição, pronome relativo, desculpa, pronome demonstrativo. Então, ó, o pronome relativo que refere-se ao demonstrativo a. Quer uma dica? O que ele sempre vai estar alguma coisa do ladinho dele, dificilmente ele fica longe. Dificilmente. Tá? Só se houver muita, digamos assim, vírgula entre as palavras. Que são aquelas expressões isoladas, que não vai ser o caso. Então, identificando essa referência é uma das questões da prova de vocês. Professor, o que ele. O primeiro que é sempre do substantivo lá tal. Aí o segundo que ele, no exemplo, vai ser sempre do artigo. Não é artigo. Não, isso é. Isso! Demonstrativo. Demonstrativo, isso. A ideia é, ele sempre vai estar o mais imediato possível a ele, o mais próximo. Tá? Dificilmente ele vai para muito longe. Por isso que para ir para muito longe, eu preciso usar um demonstrativo. Aquela. Aí ele puxa a menina. Aí ele consegue ir longe, ó. O que ele não consegue ir longe, ele vai pertinho dele, ó. Sim. Ó. Certo? Aí eu quero destacar para vocês que os relativos, eles são bem tranquilos. Só que tem alguns momentos em que eles se misturam com as preposições que a gente estudou também semana passada. E aí tem uma questão lá que vai pedir que você aponte qual preposição que está errada junto com... Pegamos exemplos parecidos com vocês aqui. Tá? Faz igual, professor. Faz fácil. Faz igual, senão não Fica perdendo seu tempo aí, quem tem que inventar. É só botar o igual, cara.
é bem parecidinho, assim. Todo Bem, mundo. tipo, só muda Deixa eu tirar uma foto. o daqui. Só pra estar em Só muda a casa. palito, é só uma folha. Só muda a palito. Só pra estudar. É verdade. Dá aquela Só de revisão, só de lembradinha. revisão. O pessoal fica ali, não vou esconder isso aqui. Tô com medo dos olhos de vocês. Então, só. Olha o que é, Não tô precisando. Ô, professor, Hoje tô bem tranquilo. vamos eu e tu conversar de Já fora. viste como é que Ô, o Sandro tá te chamando lá fora. A Lila disse que te chamou. Juro por Deus, eu não Mandou uma sabia. mensagem pra nós. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. Tá debaixo do caderno, cara. Aí virou zanaré, aí virou zanaré. Qual? Que caderno? Esse aqui? Deixa eu ver. Vamos ver. Ó, vamos lá? parece essa É igual, né, professor? Ó, não. Preste mais atenção nessas aqui, ó. Eu vou colocar aqui 5 orações em que o pronome relativo recebe a preposição. E tem um comportamento que é muito comum, é o seguinte, ó. Nesse caso aqui não é, mas é muito comum o relativo puxar a preposição pro ladinho dele. Então vocês vão ter que observar qual que está a colocação da preposição correta, qual não tinha que estar a preposição. Você vê isso aqui, ó. Oi? Isso sempre vai ter, todas. Ó, então vamos lá, vou montar as 5 condições e nós vamos analisar cada uma delas. Então presta atenção, galera. É muito ruim com rir assim. Muito ruim, Tenta rir assim pra ver como que dá. Tu tem que estar rachando pra esse ideia, é bom. Tem que ser natural. É, velho. É igual você. Não, é que eu vi assim que ele quando eu começo a correr, eu começo a rir sozinho. Não dá pra precisar. Isso é estranho. Sim. Ai, minha toalha. Hoje é meu aniversário. Nas bacon de lugares, nos aparece Coitada, bicho idiota. Que bicho nada. De puxa a prova de fazer. Meu Deus. Que ela... É, porque quem fala de algo, né? Tá certo. Gostou da pessoa? Isso aí. Ah, tá certo. Não, a B tá certo. Eu acho que é a B. Aí, ó, a quem gosta de algo de alguém. Entendeu, pessoal? Perdeu a frente. O quê? Tá certo. É a incorreta. Travou. Já matei. Ai, Hã? e o que é cru? O que é que tu quer saber? A pessoa de que ele gosta, que ele mais gosta. Pô, geografia é pra aprender. Au, au. Feio. Au. Pô, pessoal, você é coisa de geografia. É que assim, semana passada eu tinha uma coisa que eu não tinha tipo, semana passada eu tinha a semana de Do prêmio. Mas eu fiquei Ai. Bom, vamos lá. Só que passou muito leve. Senhoritas, vamos lá, Lucas. Pega o celular. Pedro, aqui, ó.
Eu coloquei aqui 5 relações entre pronomes relativos e preposições. Não todas estão exatamente como deveriam estar. Eu queria que vocês percebessem aqui como é que está a construção do contexto. O livro que ele viu não veio, né? Ah, não coloquei, tá certo? Veio. Essa daí tá errada. Isso. Tá? Mas ó, vamos lá, agora foca aqui. Eu quero que vocês percebam, primeiro, a interpretação da informação, se tá ou não faltando alguma coisa, se tá ok. Depois eu vou perguntar digamos assim, o que justificaria a ideia que você teve. Então, vai ter uma questão que eu vou colocar, que é exatamente assim. Construção de vários pronomes relativos se relacionando com preposições. E você vai ter que dizer se essa é certa, se essa é errada, enfim. Bem tranquilo, mas nesse estilo aqui. O que foi, gente? Que alguém Tá, esquece a merda. Ele olhou pra trás e falou: Beleza, então vamos esquecer a merda e vamos focar aqui, ó. A pessoa que ele mais gosta não veio hoje. Pergunta: há algum problema aqui? Sim. Qual? Quem gosta de algo. E onde é que deveria estar a preposição? Na frente do quê? A pessoa de que mais gosta. Vocês entenderam? Meu Deus. como é que Tá certo? Ó, tá certo. Quem gosta, gosta de. Então a preposição de, ela vem sempre do ladinho do relativo, ó. Por mais estranho que seja, a pessoa de que ele mais gosta não veio hoje. Por que esse efeito acontece? Por que é difícil às vezes perceber a preposição com o relativo? Coloquial. Quando nós falamos no coloquial, na linguagem do dia a dia, nós temos essa dificuldade. Por quê? Nós a tendência é que você fale ou pense da forma como se fala e não como se escreve. Por isso, lembre-se, as preposições elas são obrigatórias, não são opcionais. Então lá na prova eu vou exigir que você perceba isso. Onde é que deveria haver a preposição e onde não está. B. Este é o aluno de cuja prova lhe falei. Tá certo, quem fala de algo. Este é aluno. Este aluno. Verdade, faltou isso, tá certo. Mas não é o que tá errado, né? Não, porque o artigo ele é opcional, né? O professor falar, você Ah, pode eu falar cheguei de lá, algo, tá você errado, pode falar tinha que lá a algo. questão. Ali você está falando de alguma coisa. Isso. Então tá certo. Então localize o seguinte pra mim, ó. Sempre. O que justifica a presença da preposição? O que justifica ela? Quem fala de alguma coisa, sobre alguma coisa. Pode ser o assunto. Lembra que a gente viu? Tá? Na verdade, a questão não era nem que tá errado, tem mais um que tá errado. Ô, Luquinha, normalmente tem que vai ter que ser o D, né? Oi? Normalmente tem que vai ter que ser o D, né? Então, o que eu vou perceber se vai ter ou não ter o D? Eu tenho que reparar nas outras palavras aqui. Se tem alguma delas que a gente usa como preposição. Porque o que acontece? O relativo, ele tende a puxar, ó, esse aqui também é um relativo, ó. Ele puxa pra cá, tá? Então ele puxa sempre pro ladinho dele. E às vezes ele esconde e a gente nem percebe que está escondido, ó. Ele foi exatamente aonde gostaria de estar. O onde é a ideia de lugar, certo? E também é um pronome relativo. Porém, essa preposição aqui A ideia de ir, né? justifica-se? Sim. Ó, esse aqui Foi. não é o verbo ir. Da ideia de movimento. É. O ir nós usamos como a ou Tá. para. Então ele tem que juntar pra cá, ó. Ele foi para onde, se fosse separado, né? Ou o a vai grudar, porque o a é aglutinante. Aonde gostaria de estar. O
verbo estar aqui é outra relação do primeiro, então tá tudo certinho. O filme ao qual assisti foi o vencedor do prêmio. Assiste algo. Ó, então esse assistir aqui, quando ele é no sentido de ver, ele traz uma preposição para ele, ó, que vai se grudar do lado do relativo. Ó. O livro que ele pediu não veio na última compra. Quem pede? Pede algo só, então não teria que ter preposição nenhuma, tá tudo certo. Ó, ele pediu o livro está aqui sendo retomado pelo pronome que. E aproveitando esse exemplo aqui, uma outra questão na prova, eu vou te pedir as relações do que. Por exemplo, ó, aqui, esse que, retoma que palavra? Pessoa. O cuja, fala de qual palavra? Isso. Tanto é que ele concorda no feminino. Ele foi exatamente aonde gostaria de estar. O onde refere-se ao quê? A lugar. Muito bem, ó. Lugar, portanto, é advérbio também. D. O filme ao qual assisti. Então, o qual aqui, que é o pronome, refere-se a filme. Tanto é que concorda no masculino, ó. O livro que ele pediu, o que retoma a ideia de livro. Esse aí, professor. Ô, Quinha. Oi. Pode botar a mochila? Já deu ali o negócio? Falta... Tá.